E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou dar minhas impressões sobre o quarto episódio de Falcão Soldado Invernal. Obviamente, esse vídeo tem spoilers, então vá assistir o episódio antes de assistir esse vídeo aqui. E se você não assiste a série, mas por algum motivo quer ficar informado do que tem acontecido até aqui, dá uma olhada lá nos outros vídeos que eu fiz sobre os episódios anteriores da série. E se você ainda não é inscrito nesse canal humilde, mais limpinho, se inscreve que me ajuda a ter relevância nesse algoritmo do YouTube, né? E se gostou do vídeo também, dá um like que me ajuda também. Nesses vídeos eu sempre comento sobre o episódio em questão depois de ter assistido pela primeira vez, então eu não me preocupo muito com procurar easter eggs, referências, ficar catando essas coisas, tá? Porque já tem uma porrada de outros canais que fazem esse tipo de coisa, né? Então a minha intenção aqui é mais dar impressões gerais e tentar falar sobre o episódio e a narrativa da história propriamente dita. Vamos lá? Desde o começo, Falcão e Soldado Invernal foi uma série que mostrou que estava bastante interessada em comentar sobre a relação que a gente tem com os nossos símbolos. Os símbolos ideológicos, particularmente, né? O que no caso da série é representada principalmente pelo símbolo da bandeira americana na figura do Capitão América e do seu escudo. Nesse quarto episódio, as diversas relações com o símbolo que foram inseridas na história convergem de um jeito bem bacana e chega num certo clímax, digamos assim, que coloca os personagens em caminhos específicos, alguns deles sem volta. O episódio começa com um flashback em Wakanda, onde vemos a Dora Milaje Ayo como uma espécie de mentora ou guardiã do Buck. E a gente vê também o momento em que ele finalmente percebe que se livrou do controle mental da Hydra. E essa não é só uma cena jogada, assim, essa coisa de controle mental que envolve a história do Buck é um aspecto muito relevante para a história e muito importante para esse episódio. Porque o Buck sofreu lavagem cerebral por motivos ideológicos, para lutar por uma bandeira, digamos assim, né, o que é a bandeira da Hydra, né? E isso é uma analogia muito interessante ao que as bandeiras podem fazer com a gente. Aqui eu uso o termo bandeira para me referir aos valores que defendemos e os símbolos relacionados a eles, que muitas vezes são representados por símbolos e bandeiras literais, como a bandeira do Brasil ou a bandeira do movimento LGBT, por exemplo. E é sobre esse conceito que gira todo o episódio. Cada personagem levanta sua bandeira metafórica. Sam e Buck tentam levantar a bandeira do Capitão América, tentam continuar seguindo com a bandeira do Capitão América, enquanto o Zemo levanta uma aparente bandeira antissupremacista. A Karli Morgenthau levanta a bandeira da unificação global, e o John Walker levanta a bandeira do imperialismo americano, vamos dizer assim, que reflete a ideia de que os fins justificam os meios. O que é uma coisa bem bacana, porque lida também com toda a questão militar que eu comentei na análise do primeiro episódio, né, sobre como parecia que eles queriam também trabalhar com como a América lida com seus soldados e com seus veteranos. Mas o que esse episódio faz de interessante é cutucar esses valores, os valores associados a essas bandeiras, para ver se eles sobrevivem ao escrutínio e a um olhar mais aprofundado. E vemos que algumas dessas bandeiras acabam se encontrando em posições conflituosas quando elas são confrontadas. Finalmente ficou claro o que a ideia de um mundo unificado tem a ver com o sentimento anti-retornados no Blip. A gente teve basicamente o Sam dando uma palestra sobre isso, mas eu acho que era importante para a gente entender de forma bem clara qual é a motivação geral do grupo dos apátridas, né? Porque nessa versão alternativa do mundo real, aparentemente o mundo acabou se unindo mais, né? Ficando mais unido depois que metade da população mundial sumiu, ao invés de ficar se preocupando com nacionalismos e com o que cada um país faz, cada um com seus problemas e tal. O que parece ter sido diferente
do que acontece com um evento no mundo real, que também aconteceu no mundo inteiro, né? E ajudou muito a unir as pessoas. Mas quando os desaparecidos retornaram, parece que tudo voltou ao normal, né? Parece que o mundo voltou a ser como era antes do blip e, né, os nacionalismos voltaram, os países voltaram a se preocupar só com as suas coisas e o mundo já não era mais tão unido. Pelo menos essa é a visão que a Karli Morgenthau teve e uma visão que o Sam consegue se identificar. Ele parece conseguir entender muito bem, talvez até se identificar, mas principalmente consegue entender muito bem essa motivação dela, né? Mas, como o Sam mostrou de forma muito esperta, o idealismo da Karli e a tentativa de forçar o mundo a ver as coisas do jeito dela coloca ela perigosamente no caminho do fascismo e de ideias supremacistas, mesmo que ela acredite que não. Né? E isso acaba sendo algo, de certa forma, um pouco hipócrita. Mas isso não é um furo de roteiro não, viu? Esse é o ponto do episódio, é mostrar se os valores defendidos pelos personagens conseguem resistir a uma análise mais próxima. O Zemo é outro personagem que odeia bandeiras, embora na cabeça dele o que ele odeia na verdade é o idealismo. Né? No episódio passado ele fala sobre isso de forma bem direta, quando ele comenta pro Sam e pro Bucky que o problema de começar a idealizar uma pessoa é que você começa, em algum momento, a ignorar que essa pessoa é um ser humano falível e começa a passar pano para os defeitos. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. E, segundo o Zemo, é aí que a gente começa a dar margem para o surgimento de ideias supremacistas. E essa é uma afirmação que tem bastante ressonância no mundo real, né? Especialmente se a gente for considerar o espectro político, com a maioria das pessoas sendo incapaz de olhar para os seus próprios valores com um olhar crítico, né? Especialmente quando são valores políticos ou valores religiosos. Os medos do Zemo acabam sendo reunidos na figura do soro do supersoldado, que acaba sendo um símbolo desses medos, e é por isso que ele quer acabar com isso a todo custo. Mas apesar do Zemo criticar a Karli por achar que ela é supremacista, tem ideias supremacistas, ele não é muito diferente dela, inclusive já demonstrou em outros episódios que está disposto a tudo para conseguir esse objetivo de eliminar o soro do supersoldado. Para o Zemo, o soro do supersoldado é a representação da supremacia, mas na análise macro da história, o soro representa a ideologia, no caso o imperialismo americano ou a supremacia americana, enfim, como você queira chamar. E como acontece no mundo real, cada um vê determinada ideologia a partir de sua própria jornada pessoal. Quando o Bucky olha para o soro, ele enxerga a Hydra e tudo o que foi feito com ele. Sam enxerga uma deturpação do que Steve Rogers, né, dos ideais que Steve Rogers associou ao símbolo e ao escudo. A Karli vê o soro do supersoldado como um meio para um fim. Enquanto que o John Walker vê o soro como aquilo que vai permitir ele de buscar o que ele está indo atrás desde o começo. Esse episódio deixa muito claro que o Sam ainda está tentando encontrar a sua própria relação com o símbolo. Enquanto ele era apenas o parceiro do Capitão América, a relação dele com o símbolo era mais superficial, digamos assim, é um pouco mais distante. E podemos dizer até que mais confortável. Mas agora ele, mesmo não sendo Capitão América oficialmente, de certa forma se sente na obrigação de fazer a manutenção desse símbolo. Não só do símbolo, mas principalmente dos valores que o Steve Rogers inseriu no símbolo, que são os valores pelos quais o Sam tem tentado viver atualmente. Mas é possível ver que ele ainda é um trabalho em progresso. Né? A gente começa vendo o Sam lá no primeiro episódio trabalhando com os militares, aparentemente no seu habitat natural, digamos assim, mas o surgimento do novo Capitão América coloca ele num outro caminho e faz ele perceber que ele precisa criar, né, definir o próprio caminho dele e não seguir o caminho do governo ou dos militares. E esse caminho parece estar se aproximando mais do personagem das HQs, né, que caía mais para o lado do defensor dos direitos civis, mais empático do que um militar em batalha, por exemplo.
E nesse episódio fica claro, se alguém ainda não tinha deduzido desde o começo, que a série serve não só para preparar o Sam para se tornar o novo Capitão América, mas para mostrar a jornada dele em se tornar menos militar, ou seja, menos aliado do governo, e mais humano, mais humanista, ou seja, mais aliado aos valores populares do que valores nacionalistas. Nesse episódio também fica clara a importância da identidade secreta, já que o Sam, se tivesse, né, uma identidade secreta, né, se a identidade dele não fosse publicamente conhecida, a Karli não teria tido como chantagear ele usando a irmã como fez no episódio, né? Eu acho uma pena que a identidade que o conceito de identidade secreta não seja uma regra ou não seja comum no MCU, porque eu acho que dá margem para muitas histórias legais, assim, muitos temas e alegorias interessantes. Mas enfim, tô divagando. De volta pro vídeo de verdade. Todo esse tema relacionado a símbolos e nacionalismo passa por um detalhe bem interessante que a gente pode aplicar no mundo real, sobre idealismo versus realismo, onde de um lado você tem o otimismo, né, ou para muitos a ingenuidade de acreditar que é válido defender ideias que você aspira ou que você quer que se tornem realidade, mesmo que talvez elas não sejam, e do outro lado o cinismo de defender que o mundo é do jeito que é, que nunca vai mudar e que o melhor que a gente pode fazer é ou se ajustar a ele, se adaptar a ele, ou impor a nossa visão à força. A questão de um herói idealista ser algo ou ingênuo ou aspiracional é bem recorrente nas histórias de super-herói, porque essa visão idealista é a base do gênero, né? Como eu comentei lá naquele vídeo sobre super-heróis e as opiniões do Alan Moore. E aqui elas se encaixam muito bem, não só porque é uma história de super-heróis, mas também porque a noção de idealismo também se associa muito às bandeiras, sejam os países ou sejam de outros grupos e valores com os quais a gente se associa. E esses lados estão muito bem distribuídos em diversos pontos do espectro, não só nos extremos. Bucky e Sharon representam, por exemplo, muito bem o lado sombrio do símbolo, mas também pontos em movimento do espectro. O Bucky, por exemplo, é o realista que, graças ao Steve Rogers, começa a pender para o lado idealista. Já Sharon é a idealista que, ironicamente, também graças ao Steve Rogers, que deixou ela na mão depois dos eventos do Guerra Civil, caiu para o lado realista. É claro que não dá para deixar de falar do John Walker, que teve o melhor desenvolvimento até aqui. Não é por acaso que ele está na série, né? Ele tem raízes militares como o Sam, então há aí um paralelo que dá para ser traçado, mas enquanto o Sam começa a seguir numa direção mais humanista e menos belicista, o John Walker faz a trajetória talvez oposta, digamos assim, né? Não só mantendo seus ideais militares, mas deixando que o peso desses ideais o afete negativamente. Basicamente, o John Walker é o que o Sam Wilson poderia se tornar se ele seguisse o caminho de obedecer cegamente os ideais associados ao governo. É claro que esses personagens já estavam trilhando caminhos diferentes, mas esse episódio faz um bom trabalho em mostrar o ponto de virada, digamos assim, tanto do Sam quanto do Walker. Enquanto o Falcão vê na Karli alguém que pode ser redimida, o John Walker vê ela como simplesmente uma terrorista que deve ser capturada. Os dois personagens, é claro, possuem pontos de partidas diferentes para essa visão. O Sam, mais idealista, parte da esperança para acreditar que a Karli ainda pode ter redenção. Já o John Walker, mais realista, parte do medo para concluir que os apátridas não merecem nenhuma consideração. O medo do John Walker vem da sua sensação de impotência, uma noção que é mostrada diversas vezes nesse episódio, em diversos personagens, inclusive, de formas diferentes. Mas, de uma forma geral, a história quer nos mostrar que essa sensação de impotência, que é o primeiro passo que pode levar alguém a flertar com ideias supremacistas. Isso é visto tanto com a Karli quanto com o Walker. Mas com o novo Capitão América a coisa toma um rumo mais sombrio. Se sentindo impotente por ter apanhado das Dora Milajes, que nem mesmo tem o soro do super soldado, ele acaba, ele mesmo, né, na oportunidade que encontra, tomando o soro para tentar vencer os apátridas. Mas é quando a Karli mata acidentalmente o Battlestar, né, o Lemar, que é o parceiro e amigo dele,
é que ele explode de vez e acaba assassinando um dos apátridas na frente de diversas testemunhas civis. Aqui eu acho que a série foi muito feliz em trabalhar de forma sutil até algo que é essencialmente americano e que dá forma ao chamado imperialismo que outras ideologias criticam nos Estados Unidos. A ideia de que no amor e na guerra vale tudo, mas principalmente na guerra, e que o caminho para se chegar aos resultados é facilmente esquecido quando o resultado é alcançado. O clássico, os fins justificam os meios, do Maquiavel. Que na verdade não é exatamente isso que ele falou no livro O Príncipe. Tá? O que ele escreve realmente é o fim justifica os meios. E tem um significado um pouquinho diferente do que a gente usa hoje. Mas essa perspectiva americana é hipócrita porque só vale quando ninguém está olhando. Porque, é claro, é muito mais fácil de ignorar os meios que levaram ao fim quando não há nenhuma testemunha ou quando eles podem fazer as testemunhas sumirem. E é nesse ponto, para mim, que a série brilha muito, quando mostram um John Walker enlouquecido de raiva matando os apátridas em plena luz do dia, na frente de um monte de civis em um país estrangeiro. Eu imagino que para o governo americano, se isso acontecesse na encolha, sem ninguém ver, seria um sucesso. Mas acontecer às claras, com certeza isso vai acabar se tornando um desastre em termos de relações públicas. Eu sei que muita gente faz a comparação direta entre John Walker e Steve Rogers por motivos óbvios, né? Ela é a comparação mais óbvia. E com certeza essa comparação é uma das relações que a série tenta fazer. Mas nesse episódio em específico, nós temos uma comparação mais interessante, que é entre a morte do Lemar nas mãos da Carly e a morte de um dos membros dos apátridas nas mãos do John Walker. No caso da Carly, a morte foi acidental, tanto que dá pra ver que ela fica chocada com o acontecido. O caso do John Walker é bem diferente. Ele ativamente persegue o terrorista e mata ele quando ele já estava imobilizado. E essa é uma boa inversão de valores, digamos assim, para mostrar no nível pessoal qual desses personagens ainda são redimíveis, ou talvez ainda sejam redimíveis. Ambos estão errados, claro, mas fica muito mais fácil pensar numa possível redenção para Carly do que para John Walker. Eu sei que a gente pode argumentar que a Carly tecnicamente matou mais gente, mas eu não acho que essa comparação seja justa. Se a gente for para essa seara, é bem provável que o Walker tenha matado muito mais gente quando era nas operações militares, né? É complicado. De qualquer maneira, a gente não tem números exatos para qualquer um dos dois. Então é mais fácil que a comparação fique só entre a morte do Lemar e a morte do membro dos apátridas. Bom, eu gostei muito desse episódio, tanto que, né, fiz toda uma filosofia em cima dele, né? Então eu não tenho não tenho aspectos negativos para comentar. O que eu tenho mais é uma preocupação. Eu começo a pensar que o Isaiah Bradley não vai ter tanta relevância na série quanto eu imaginava. Ele apareceu no segundo episódio e seguiu sendo citado, até porque ele teve importância na criação do novo soro, mas eu esperava que a série se aprofundasse mais no histórico dele e nos experimentos feitos com ele. Mas a abordagem em relação à questão racial que a gente viu no primeiro episódio, de leve, e no segundo episódio mais explicitamente, meio que se perdeu nos episódios seguintes em prol do plot. Até dá pra fazer alguns paralelos sutis, mas eles são tão sutis que não dá pra dizer muito a respeito. Não que isso diminua a história, mas considerando que a série começou trabalhando esses temas, eu esperava que eles fossem evoluindo isso e que isso fosse continuando sendo incorporado nos episódios, né? Mas tudo bem. Ainda tem mais dois episódios, então é claro que pode ser que eles ainda retornem para essa questão, né? Tomara que sim. Vai ser um grande desperdício se o personagem ficar só como uma simples ponta. E essas foram as minhas impressões sobre o quarto episódio de Falcão Soldado Invernal. Esse vídeo ficou um pouco mais filosófico e com menos cara de resenha, mas é pela própria natureza do episódio, que trouxe questões bem interessantes e trabalhou elas muito bem na história. Então, sempre que esse for o caso, eu vou tentar fazer esse tipo de análise ao invés de ficar descrevendo o que acontece cena a cena ou ficar tentando encontrar easter eggs, referências e coisas assim. Certo? Não se esqueça de curtir aí o vídeo se gostou. E por hoje era isso. Até a próxima.
E aí, segundo o Zemo, é o que é aí que a gente